Amém? J'aimerais un instant prier avant de partager la parole de Dieu avec Eu vous ce gostaria soir. de orar antes de compartilhar a Est-ce qu'on palavra. peut courber nos têtes, fermer nos yeux un instant? Nós vamos então fechar Seigneur notre nossos Dieu, olhos. Senhor Deus, Nous sommes là réunis ce soir nós devant toi estamos aqui reunidos na parce tua que nous croyons que presença. tu as une parole de vie. Porque nós cremos que o Senhor tem Ta palavras de parole est vida. créatrice. A sua palavra ela é Elle est criadora, féconde. ela é Et elle nous fecunda, aide à aller de ela l'avant. nos ajuda a ir da Je frente. prie pour que ce soir, Oro para que des nessa noite situations as situações catastrophiques puissent catastróficas être débloquées possam estar dans le nom de desbloqueadas. Jésus. Em nome de Je prie pour des Jesus. guérisons. Eu oro para Je prie pour cura. des Eu libérations. oro por Je prie pour une libertação, paix surnaturelle para uma paz dans la vie de sobrenatural chacun. na vida de cada C'est dans le um. puissant nom de Em Jésus nome de Jesus que j'ai prié. que eu Et tous oro. ceux qui croient que Jésus va E todos agir aqueles disent que Amen. acreditam que Jesus vai operar, digam Amen. amém. Croyez-vous que Dieu puisse accomplir un miracle ce soir dans Vocês votre vie? acreditam que Deus pode operar um milagre? Croyez-vous peut-être alors que vous avez eu des résultats médicaux catastrophiques, E mesmo tendo resultados médicos horrorosos, que le médecin vous appelle la semaine qui arrive que o médico ligue na semana que vem, en vous disant on ne sait pas ce qui arrive, dizendo, não sabemos o que está mais on vient de recevoir acontecendo, vos nouveaux mas résultats acabamos de receber os seus et resultados toute maladie a disparu. e toda doença desapareceu. Croyez-vous que Dieu est capable de faire ça? Vocês creem nisso? Croyez-vous que peut-être ça fait des mois et des mois que vous recherchez un travail? Vocês creem que talvez depois de meses procurando trabalho, Vous avez envoyé des lettres de motivation de partout? vocês mandaram CVs para todos os Personne ne lados, vous a répondu. ninguém respondeu. Et puis là, la semaine qui arrive, E croyez-vous nessa semana que está para chegar, qu'il y ait un patron qui vous vocês appelle acreditam que um patrão pode vos en vous ligar, disant votre candidature a été retenue. dizendo, o seu CV chamou minha On a un atenção travail pour vous. e nós temos um trabalho para você. Croyez-vous que Dieu est capable de faire ça? Vocês acreditam que Deus pode fazer isso? Pensez-vous, croyez-vous que, alors peut-être que ça fait des mois que vous recherchez un nouvel appartement Talvez meses que estão procurando um novo et à apartamento chaque fois que vous téléphonez, e cada vez que vocês ligam, on vous dit ce n'est pas encore votre dossier est en bas de la pile. dizem, não, a sua candidatura está ainda lá Croyez-vous que cette embaixo. semaine, Vocês acreditam que nessa votre dossier peut semana passer en haut de la pile? vocês podem passar no top da Croyez-vous que Dieu est lista? capable de le faire? Vocês creem que Que tous Deus ceux pode qui le fazer croient isso? applaudissent le roi des E aqueles rois. que acreditam aplaudam o nome do Senhor. Maintenant, j'ai une autre question. Mas eu tenho uma outra pergunta. Si Dieu accomplissait ce miracle pour vous, Se Deus fizesse esse milagre, seriez-vous surpris? se vocês estariam surpresos? Oui, non? Sim, não? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, Está um pouco il y en a qui variado. disent jamais. Outro que diz nunca. Moi, je dois vous avouer que je suis surpris quand Dieu répond à mes prières. Eu tenho que confessar que eu fico surpreso quando Deus Même si je responde as prie minhas fort, orações. Mesmo se eu oro À muito chaque fois que alto, Dieu répond à mes todas as prières, vezes que Deus responde a minha je oração, suis toujours dans l'étonnement de ce que Dieu eu estou fait. sempre surpreso com aquilo que Ele Tout le faz. temps. C'est Todos os super tempos. ceux qui ne sont pas surpris. E é muito legal para aqueles que não Mais ficam je me surpresos, confesse. mas eu J'ai beau être confesso, pasteur, eu posso ser j'ai beau pastor, avoir passé une licence en théologie, eu posso ter estudado à chaque fois que teologia, Dieu répond, todas as vezes que je Deus suis émerveillé. responde, eu fico et je me dis maravilhado. Dieu est grand. Eu falo, Deus é Je ne le grande. mérite pas, mais Eu não Dieu a curo, agi. mas Deus, Ele cura. Il y a une histoire dans la parole de Dieu E tem uma história na qui palavra de est Deus extraordinaire. que é extraordinária. La Bible nous dit qu'à un moment donné, A Bíblia nos l'Église était diz triste. que o momento a igreja estava L'Église de triste. Jérusalem était A triste igreja de Jerusalém parce estava qu'un des triste. pasteurs de l'équipe Porque um dos pastores a da été equipe arrêté, foi levado il s'appelle preso. Jacques, E ele a été se chama jeté en Tiago. prison, E ele foi para et a la Bible prisão. dit qu'il a été tué. E a Bíblia diz que ele foi matado, que ele foi Et le morto. roi a vu que cela plaisait aux religieux. E o rei viu que isso alegrava o coração das pessoas. Alors ils ont fait arrêter un autre pasteur Então eles pegaram outro pastor, du nom de Pierre, o nome de Pedro, l'apôtre Pierre. o apóstolo Et Pedro. lorsqu'ils l'ont amené en prison, E quando o levaram para a prisão, vous comprenez que l'Église a eu peur. vocês compreendem que a igreja teve medo. Ils se sont dit, ils vont tuer notre Eles se pasteur. disseram, eles vão matar o nosso L'Église pastor. était inquiète. A igreja estava Ils venaient de inquieta. faire mourir Jacques. Tiago Ce havia n'était acabado pas de quelque chose de morrer. léger. Então não era algo C'était difficile. pouco, era algo difícil. Alors la Bible nous dit Então a Bíblia nos diz que l'Église a prié fort. que a igreja orou. La Bible dit A Bíblia que nos diz l'Église ne cessait de faire monter à Dieu que a igreja não parava des prières de fazer pour subir que até Pierre Deus puisse être libéré. orações para que Pedro fosse libertado. Et croyez-vous que Dieu est capable de répondre aux E prières? vocês creem que Deus pode ouvir Alors orações? Dieu a répondu à la prière. Então Deus ouviu Il a a envoyé un oração ange. e enviou um anjo. Et lorsque l'ange est arrivé, E quando o anjo chegou, il a été dans la prison là où il y avait Pierre. ele foi até a prisão onde Pedro Et Pierre estava. était entouré de 4 escouades de soldats E Pedro
Pedro estava guardado por 4 16 soldados soldats au total. e 16 no total, Ils voulaient vraiment le garder. Hein. 4 escoltas de soldados. Mais la Bible nous dit que les soldats se sont endormis. Mas a Bíblia diz que os soldados Dieu est dormiram. capable d'endormir nos E ennemis. Deus é capaz de fazer nossos inimigos dormirem. Les fers sont tombés. E os ferros Les quebraram, menottes, tout est caíram, tombé. tudo caiu, as Et correntes. là, l'ange a dit à Pierre de le E o suivre. anjo diz a Pedro, Alors segue-me. Pierre s'est mis à suivre Então l'ange. Pedro começou a Et seguir o lorsqu'ils sont anjo. arrivés devant les portes de la prison, Quando chegaram perante as portas da la Bible nous prisão, dit que les grandes portes de fer se sont ouvertes. a Bíblia nos diz que os portões de ferro se Parce que abriram. Dieu ouvre les portes qui nous tiennent Porque captifs. Deus abre as portas que nos Les retêm portes se sont cativos. ouvertes. Os portões Et se Pierre est sorti abriram libre. e Pedro saiu liberto. À votre avis, Segundo qu'est-ce que vocês, Pierre a fait une fois libéré? o que Pedro fez quando foi liberto? Il a été voir ceux qui priaient pour lui. Ele foi ver aqueles que estavam orando por Et ele. lorsqu'il est arrivé devant la maison E quando ele saiu da de casa, ceux qui, à l'intérieur, daqueles que estavam lá étaient dentro en train de orando, prier, orando por ele, ils étaient là eles estavam ali et ils disaient, e eles disseram: Seigneur, libère Pierre. Senhor, liberta On Pedro. t'en supplie, Nós te invocamos. libère-le. Fais un Liberta. miracle. Faz milagre. Viens, Seigneur. Venha, Senhor. Libère notre pasteur. Libera o nosso pastor. Et là, pendant ce temps, E lá durante todo esse tempo, Pierre est derrière la porte Pedro estava atrás da porta. et il frappe. E estava batendo, batendo. Alors que l'équipe est en train de prier, Enquanto que a equipe toda estava orando. il y a une servante Então tem uma du nom de serva Rhodes. do nome de Rhodes. Elle a été derrière la porte. E ela estava atrás da porta. Elle a dit, qui c'est? E ela disse: quem é? Et Pierre a dit, c'est E moi. Pedro disse: sou eu. Et là, au lieu de lui ouvrir, E ao invés de abrir elle a était tellement porta, surprise ela estava tão surpresa qu'elle ne lui a pas ouvert. que ela não abriu a Elle a été porta. voir ceux qui étaient en train de prier. Ela foi ver aqueles que estavam Elle leur a dit, orando arrêtez, arrêtez. e foi dizer: tem Pedro Pierre est aqui. derrière la porte. Pedro está batendo Dieu a a porta. entendu vos Deus prières. ouviu nossas orações. Et vous savez ce qu'ils ont E dit? você sabe o que eles disseram? Ils lui ont dit, tu es folle. Mas você é louca. Vous ne me croyez pas? Vocês não acreditam? Regardez, c'est écrit Venham dans la ver. Bible. Vamos ver na Il Bíblia. frappa à la porte, si tu peux mettre la diapo, du vestibule. Il, c'est Pierre. Ele então bateu a porta, Atos 12, Et une verso servante 13. nommée Rhodes s'approcha pour écouter. E a serva de Rosa então chegou para ouvir. Elle reconnut la voix de Pierre Ela reconheceu a voz de Pedro et dans sa joie, e em toda essa sua au lieu alegria, d'ouvrir, ao invés de abrir, elle courut annoncer que Pierre était derrière la porte. ela correu a anunciar que Pedro estava atrás da porta. Ils lui dirent, E disse, tu es folle. e disseram-lhe: você é C'est la Bible louca. qui dit. É a Bíblia que está Comprenez dizendo. ceci, il priait, Eles Seigneur, estavam libère-le. orando: Senhor, liberta Pedro. Et alors que Dieu le fait, E enquanto Deus está et on lui dit, c'est agindo, bon, Dieu a répondu, Deus responde. les gens qui priaient, As pessoas que estavam Ils ont orando dit, disseram: tu es folle. você é louca. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Mas ela afirmou que assim Et era ils verdade. dirent, E disseram: c'est son ange. é o anjo Ils dele. n'arrivaient pas à croire que Dieu avait répondu à leur prière. Eles não conseguiam acreditar que Deus respondeu a oração. Cependant, Mas, porém, Pierre continuait de frapper. Pedro continuava batendo na porta. Et ils ouvrirent. Então Et abriram, écoutez bien, e ouçam isso, ils furent étonnés eles ficaram de le surpresos voir. de vê-lo. Moi, j'aime quand Dieu vient nous surprendre. Eu gosto quando Deus vem para nos Et surpreender. quasiment tous les jours, E quase todos je os prie dias eu oro en disant, dizendo: Seigneur, surprends-moi Senhor, aujourd'hui. surpreende-me neste dia. Viens me surprendre. Venha e Viens surpreende-me. faire quelque chose de nouveau dans Venha ma e vie. faça algo de novo na minha Viens vida. ouvrir les portes de fer Venha devant abrir moi. os portões de Fais ferro. tomber les menottes. Faça com que caia as Et que ta correntes. grâce se E que a manifeste. tua graça possa Est-ce se que vous croyez manifestar. que Dieu peut vous Vocês surprendre ce soir? acreditam que Deus pode vos surpreender? Peut-être ça fait des mois et des mois Talvez já faz années meses, anos, que vous priez pour une que vocês estão situation. orando por uma Mais Dieu situação. ce soir, Mas Deus nesta venir vous noite surprendre. podem surpreender croyez-vous qu'il você. est capable de le faire? Vocês creem nisso? J'aimerais apporter un message ce soir Eu gostaria de trazer uma que j'ai mensagem intitulé nessa noite. Dieu est surprenant. Qual o tema é Deus nos Parce que surpreende. notre Dieu est Porque surprenant. nosso Deus ele é surpreendedor. J'aimerais dans ce premier point E nesse primeiro ponto, vous partager eu l'histoire gostaria de d'un homme compartilhar qui s'appelle Kish. a história de um homem que se chama Kish. Vous avez déjà entendu parler de Kish? Alguém conhece? Et généralement, personne ne le connaît. Geralmente ninguém o conhece. C'est le papa É o pai d'un personnage très connu, de um personagem muito conhecido, du futur roi Saül. do futuro rei Saul. Et la première fois qu'on entend parler de Kish E a et de primeira Saül, vez que nós ouvimos c'est dans une dizer histoire où Kish e Kish Saul,
a perdu ses ânesses. é onde ele perdeu. La Bible nous dit qu'un jour, Kish se lève. Suspenso. La Bible nous dit qu'un jour, Kish, A Bíblia nos diz que um dia Kish, il se lève ele se levanta. et il cherche ses ânesses. Ah, Les ânesses, les ânes. as mulas. Et lorsqu'il les cherche, il ne les trouve E pas. quando ele está procurando, ele não as encontra. Et on doit comprendre que c'est dramatique. E aí nós entendemos que é dramático. Parce qu'à cette époque, Porque nesta il y a época, 3000 ans, tem 3.000 anos, les ânesses ou les ânes, as mulas c'était pas juste un moyen de locomotion. não era somente um meio de se locomover. C'était ton camion pour travailler. Era o caminhão para trabalhar. C'est comme si aujourd'hui, Era como se hoje, en un instant, em um un matin tu instante, te lèves, uma manhã você se levanta, tu perds ton moyen de transport, você perde o seu meio tu de perds ton transporte travail. e o seu trabalho. tu comprends que c'est difficile. Então vocês entendem que é bem Et là, difícil. Kish ne voit plus ça, alors il est inquiet. Então Kish ele não vê e ele Alors começa a se il va inquietar. voir son fils Saül. E ele vai então ver o seu filho C'est la première fois Saul. qu'on entend parler de lui. E é a primeira vez que nós ouvimos Et falar il va dele. dire à Saül, Ele diz a Saul: tu dois retrouver les ânes. você tem que encontrar as mulas de volta. Alors Saül va partir avec un serviteur. Então Saul ele vai sair com um Et pendant 3 servo. jours, E por 3 dias ils vont marcher de partout. eles vão andar por todos chercher os les lados, ânes. procurar as mulas, Mais ils ne les trouvent pas. mas não as encontram. Alors Saül est désespéré. Então Saul começa a se desesperar. Alors il va dire au serviteur, E ele diz então ao seu servo: il faut se rendre à l'évidence. temos que cair na real. On ne les retrouvera pas. Nós não vamos as encontrar. Rentrons à la Vamos maison. para casa. C'est terminé. Acabou. Mais le serviteur a une idée. Mas o servo não tem uma ideia. Il lui dit, avant de Ele rentrer diz: antes que nós dans vamos, le petit village à côté de là où on est, nesse vilarejo aqui ao lado onde il y a un estamos, prophète tem profeta. qui voit les choses. Profeta que vê qui as s'appelle coisas, Samuel. que se chama Samuel. Allons le voir. Vamos Peut-être encontrá-lo. il sait où se trouvent les E ânesses. talvez ele saiba onde estão as mulas. Alors ils vont aller là-bas. Então eles vão encontrar Dans o le profeta village, no Ils vilarejo vont demander où se trouve le prophète. e perguntar onde está o profeta. On va l'indiquer. Vão mostrar a eles Et onde là, está. Saül va se retrouver devant E Samuel. então Saul se encontra perante Et il va Samuel. demander à E ele Samuel, pergunta então a Samuel où sont les ânesses que mon père a perdues? onde se encontram as mulas que meu Peux-tu pai nous dire perdeu. où elles sont? Será que você pode nos Et dizer? voici ce que Samuel va lui répondre. E aqui está a resposta de C'est Samuel dans a 1 Saul. Samuel chapitre 9 et au 1 verset 20. Samuel, capítulo 9, verso 20. Voici ce qu'il est dit, il y a la diapo. Ne t'inquiète pas Não se preocupe des ânes que tu as perdus. com as mulas que perdeu. Il y a aujourd'hui 3 jours Tem hoje 3 dias qu'elles ont été retrouvées. que elas foram encontradas. J'aimerais vous dire, si tu peux mettre la diapo, Dieu nous surprend en Eu- façonnant notre histoire. E eu gostaria de dizer que Deus ele pode nos surpreender moldando a nossa história. Peut-être que ce soir, Talvez nesta noite, comme Saül, como Saul, vous êtes venus dans ce lieu vocês vieram aqui parce que neste vous avez des lugar questions. porque vocês têm Où perguntas. c'est ce que j'ai perdu? Où se trouve ce que j'ai perdu? Onde está aquilo que eu perdi? Où sont mes ânesses? Onde estão as minhas mulas? J'aimerais vous dire, si vous avez des E questions, se vocês têm Dieu a des perguntas, réponses. Deus tem resposta. Parce que Dieu est omniscient. Porque Deus ele é onisciente. Vous savez ce que ça veut dire Você omniscient? sabe o que isso quer dizer? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que veut dire Quem omniscient? sabe o que onisciente? Ça veut dire quoi? Il sait toutes choses. Quer dizer que ele sabe todas as coisas. Si je devais donner une définition Se la eu plus tivesse juste que possible, dar a definição mais justa possível, ça veut dire que Dieu quer dizer que connaît Deus parfaitement conhece ton passé, perfeitamente o seu tout ce passado, que tu as vécu, tudo que você ton viveu, présent, o seu là où tu en es presente, aujourd'hui, onde você et les está choses hoje à venir. e aquilo que está Rien por n'est vir. caché devant lui. Nada lhe é Et Dieu escondido. est omniscient. E Deus é Alors, onisciente. quelles que soient les choses que tu as perdues Então, pouco aujourd'hui, importa aquilo que você Si tu as perdeu des hoje, questions, se você tiver Dieu a des perguntas, réponses. Deus tem respostas. Peut-être il y a des personnes ici, Talvez tem pessoas aqui, vous avez perdu un époux, você perdeu um vous avez esposo perdu une épouse, ou uma esposa, et votre cœur pleure. e o seu coração chora Peut-être por c'est isso. votre fils ou votre fille Talvez o seu filho qui ou ont sua claqué filha la porte de la maison, que saíram fora de qui casa, sont partis loin de chez vous, foram para et vous n'avez longe, plus de e nouvelles. vocês não têm mais notícias. Noël arrive, Natal et vous está êtes dans la chegando, tristesse. e vocês Vous avez estão na perdu vos tristeza, enfants. perdeu seus Peut-être filhos. certains, vous avez perdu votre travail. Talvez você perdeu o seu trabalho. Vous savez, quand nous perdons, Vocês sabem quando un nós des synonymes perdemos, du mot perdre, dos sinônimos da palavra c'est la perder défaite. é La défaite. fracasso, Et quand nous perdons, derrota.
E quando nós perdemos, nous marchons la tête basse. nós andamos então com Nous cabeça sommes tristes. cabisbaixo, nós estamos tristes. Notre marche est difficile. A nossa caminhada é difícil. On ne sait pas comment on va s'en Nós sortir. não sabemos como nós vamos sair Mais dessa. j'aimerais vous dire, Mas eu gostaria de comme dizer Samuel que, como a Samuel dit à Saül, disse a Saul, ne t'inquiète pas de ce que tu não as se perdu. preocupe daquilo que você Si tu as perdu une perdeu. voiture, Se você perdeu um carro, une position sociale, uma posição social, un travail, um trabalho, ne t'inquiète pas de ce que tu as não se perdu. preocupe daquilo que Parce que você Dieu n'en a perdeu. pas fini avec toi. Porque Deus ainda não acabou com Qu'on se você. comprenne. Que nós possamos nos entender Dieu agora. ne se réjouit pas de ce que tu as perdu. Deus ele não se alegra daquilo que você Mais Dieu n'est perdeu. pas limité Mas Deus não é par le malheur limitado qui t'a frappé. pela tristeza Et que Dieu bateu est a sua capable de porta. travailler E Deus é capaz de dans le trabalhar cours de ton histoire, no longo da sua de história façonner ce qui t'arrive e de moldar aquilo que está pour te acontecendo a permettre de você vivre une chose nouvelle, para te permitir pour te viver uma donner coisa une nova nouvelle e onction, para te dar uma nova afin que rien ne unção, t'arrête a fim que et nada que tu possa te puisses aller parar de e l'avant. que você possa Parce ir que Dieu além, n'en a pas fini avec toi. porque Deus ainda não Et acabou ce com soir, si você. tu es triste, E nessa noite, se você Dieu está te dit, triste, ne t'inquiète pas. Deus diz, não se J'ai preocupe. encore des bénédictions en réserve Eu pour ainda tenho toi. bênçãos J'ai reservadas a encore de nouvelles você. grâces pour Eu ainda tenho toi. graça Mes para bontés você. se renouvellent encore As minhas aujourd'hui. bondades se J'ai un renovam a cada avenir dia. et des projets de paix pour Eu ta vie. tenho Alors, futuro e va de l'avant. projetos. Então vá além. Alors que Saül se retrouve devant E Samuel, enquanto Saul se encontra face a Samuel, la Bible nous dit que Dieu avait averti a Bíblia Samuel. nos diz que Deus havia Parce que prevenido Dieu n'est jamais Samuel. surpris. Porque Deus, ele nunca é 24 heures surpreendido. auparavant, 24 horas antes, alors que Saül enquanto Saul était de partout, estava ainda en train de chercher procurando, les ânes, procurando as mulas que alors havia que son cœur est perdido, inquiet, enquanto seu coração está Dieu inquieto, était en train de parler à Deus Samuel. estava já falando com Dieu Samuel. avait déjà tout prévu. Deus já tinha previsto todas as Et coisas. voici ce qu'il lui avait dit un jour auparavant. E aqui é o que ele disse Si dia tu peux mettre la antes. diapo. Dieu dit, Deus disse, demain, amanhã, à cette heure-ci, a esta mesma je hora, t'enverrai un homme eu te enviarei du homem pays de Benjamin, do país de Benjamim, et tu lui donneras l'onction e você o pour ungirá qu'il soit le conducteur de mon peuple, para que ele seja o d'Israël. condutor do meu Amen. povo de Israel. Comprenez Amém. ceci. Então entendam, On sait que Saül va devenir un mauvais roi. nós sabemos que Saul Mais ce não n'est vai pas mon ser message ce bom rei, soir. mas não é a minha Mon mensagem message nessa ce noite. soir est le suivant. Minha mensagem essa noite é a seguinte. Il y a un jeune homme qui était inquiet. Havia um homem que estava Et Dieu inquieto. va utiliser E Deus vai ce qu'il a usar perdu aquilo que ele pour le faire perdeu sortir de sa zone de para o confort fazer sair da sua zona de et conforto pour l'amener e para o trazer devant un prophète perante pour qu'il profeta reçoive l'onction royale. para que ele receba a unção real. Comprenez-vous? Dieu utilise ce que vous perdez. Deus usa aquilo que você Il perde. n'est pas arrêté par ce que vous Ele não é perdez. parado por Et aquilo il que você utilise ce perde. que vous Mas perdez ele pour vous usa amener dans la destinée que Dieu aquilo a que prévue você pour vous. perde para trazer Est-ce que vous até le onde ele croyez? deseja. Est-ce que tous ceux qui le croient Amém? peuvent applaudir Será que vocês podem celui qui tient nos aplaudir vies ao Senhor? et nos destinées? Alors ce soir, je m'adresse Então nessa noite eu estou à me tous ceux qui dirigindo pleurent a todos aqueles parce que qu'ils ont choram perdu des choses. porque eles perderam J'aimerais te coisas. dire, E eu gostaria ne de vos t'inquiète dizer, pas. não se le preocupe. Seigneur a encore une onction pour Deus toi. há ainda uma Pas unção n'importe para quelle você. onction. E não Une qualquer onction unção, royale mas uma unção pour real t'aider para à ajudar surmonter les você épreuves que tu as connues. a ir além das Il va provas que você utiliser ce conheceu. que tu as perdu Vai usar aquilo que pour te você faire sortir perdeu de ta zone de para confort. te fazer sair et da sua zona de t'amener conforto Ce soir dans ce lieu e pour te que tu trazer vives aqui quelque neste chose de lugar nouveau. para que você Est-ce pudesse qu'il y en a qui viver le algo croient? novo. Amém? Dieu est un Dieu de surprise. Deus é um Deus de Et surpresas. dans la défaite, E dans l'échec, no fracasso, dans l'épreuve, dans la na déception, prova, na decepção, Dieu vient vers toi Deus ele vem et il até te donne você une nouvelle e onction ele te dá uma nova pour que tu unção puisses aller de l'avant. para que você Amen. possa ir além. On Amém? doit comprendre ceci. E nós temos que entender isso. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Tanto os céus são elevados acima da terra, autant la pensée de Dieu tanto os pensamentos est de élevée Deus au-dessus de notre pensée. são elevados acima dos nossos. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. E eu vou dar um exemplo para que vocês possam Nous, souvent, entender. nous avons les yeux collés sur la feuille de notre vie. Muitas vezes nós temos Et a on marche comme folha ça. da nossa vida Et on ne pregada no comprend olho. pas, on ne voit E rien. nós não entendemos porque nós não vemos nada. Et on est là, Seigneur, pourquoi Nós je estamos vis aqui, ça? Senhor, mas por que estou On vivendo n'arrive isso? pas à voir Nós não le conseguimos bout du ver chemin.
o final do caminho. Mais j'aimerais vous dire, vous savez, si j'essaye de lire, à votre avis, est-ce que j'arrive à lire là? Se eu tentar ler assim, será que eu vou conseguir? On ne peut pas lire quand on a les Nós yeux não collés. podemos ler quando temos a Mais folha si je pregada recule, no qu'est-ce qui se olho. passe? Mas se eu coloco um pouco mais adiante, Plus ou moins loin, suivant l'âge qu'on a. um pouco mais longe, segundo a idade, né, de cada pessoa, Qu'est-ce qui se passe quand nous reculons? o que acontece quando nós deixamos um pouco de D'un distância? seul coup, je vois un mot, une phrase, Aí nós un começamos a ver paragraphe, uma palavra, et je vois toute uma l'histoire. frase, e então eu vejo toda a história. Comprenez-vous, c'est exactement pareil avec Dieu. Com a nossa vida e com Deus Nous, é a parfois, mesma on a les yeux coisa. collés comme ça. Às vezes nós temos nossos Et on ne olhos comprend pregados e nós não Et on entendemos. dit, Seigneur, je comprends Nós rien. dizemos, Senhor, não entendo nada. Mais comprenez ceci, Mas entendam isso. Dieu a le recul nécessaire. Deus, ele tem a Et lui voit toute distância l'histoire. necessária e ele vê toda a Et il te história. dit, ne t'inquiète E ele pas te diz, não se de ce que tu as preocupe. perdu. Eu sei J'ai encore aquilo des que você bénédictions en perdeu, réserve pour toi. mas eu ainda Est-ce que tenho vous le bênçãos croyez? para Est-ce qu'on você. peut encore Amém? applaudir Será le que roi nós des podemos rois et aplaudir le ao Seigneur des Senhor? seigneurs? C'est pourquoi ce soir, É por isso que nessa si tu peux mettre noite, la diapo, restez dans l'émerveillement. C'est pourquoi ce soir, restez dans l'émerveillement. Vous savez, fiquem nesse estado de une des choses qui maravilhado. prend place Uma das coisas de pourquoi nous n'arrivons pas à voir Dieu agir dans nos vies, que tomam lugar de que nós não vemos c'est Deus que nous agindo n'avons na plus vida, un cœur é porque nós não qui est temos capable d'être émerveillé mais um coração que é capaz par de ce que se Dieu maravilhar fait dans nos por vies. aquilo que Deus faz em nossas vidas. Il y a un passage dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup, E tem uma passagem na palavra que eu amo qui dit ceci muito, dans Matthieu chapitre 19 et au verset 14, si em tu peux mettre la Mateus diapo. 19, Jésus verso dit, 14, Jesus disse, Laissez les petits enfants deixe que os pequeninos et ne les empêchez pas de venir venham à até moi, mim e não os impedem de car le chegar, royaume des cieux porque o reino dos est pour céus ceux qui le ressemblent. é para aqueles que se parecem com ele. Vous savez, souvent quand nous parlons de ce passage-là, E muitas vezes quando nós falamos dessa passagem, une des choses que nous disons uma das coisas que nós et qui est dizemos vraie, e que é verdade c'est que les enfants ont toujours la foi. é que as crianças sempre têm Vous fé. savez, si j'avais mon enfant qui était ici Sabe, se eu tivesse meu et filho que moi aqui j'étais en bas, e que eu estivesse embaixo, et si je dis à mon enfant, e se eu saute dans mes falo bras, para o meu filho, à pula aqui votre nos avis, meus qu'est-ce que mon braços, enfant va faire? o que o meu filho vai fazer? Il va sauter. Ele vai Il va pular. jamais se dire où, je Ele sais não pas. vai falar, eu não sei. Peut-être qu'au moment où je vais sauter, Talvez quando for pular, mon papa en bas meu pai ali va faire embaixo, hop là. ele vai sair pulando do outro lado. Un enfant ne se dit pas ça. A criança, ela não pensa Il isso. croit son père. Ela acredita em seu pai. Et je crois que ce passage nous parle de la foi E d'un eu enfant. creio que essa passagem fala a Mais respeito je crois disso. qu'il y a une autre facette. Mas ainda tem uma outra Je crois que faceta. ce passage nous parle E eu creio que nessa de la passagem capacité d'émerveillement d'un nos enfant. fala da capacidade da criança se Et je crois que maravilhar. ceux qui voient E todas as le Seigneur pessoas agir dans leur vie que vê o sont Senhor ceux qui sont agindo comme des enfants, na vida são qui como restent crianças émerveillés que par ce ficam que Dieu fait. maravilhados com J'ai aquilo une que Deus théorie de faz. pourquoi les enfants courent toujours. E eu tenho uma teoria de por que as Est-ce que crianças vous avez correm remarqué que todo les o enfants tempo. courent toujours? Se vocês Dès viram qu'ils que savent marcher, crianças correm o tempo ils ne, todo. ils ne se déplacent plus en marchant. Uma vez que eles aprendem a Ils se andar, mettent à courir. eles começam a correr Et por ça peut todo durer lado. 2 ans ou 3 ans. E isso pode durar 2, 3 Moi, ma anos. deuxième fille, Minha segunda filha, quand elle était petite, quando ela era pequena, elle courait tellement ela corria que tanto, je tanto, l'appelais le ventilateur. que eu chamava ela de ventilador. Elle faisait l'air conditionné dans une pièce. Ela era como um ar-condicionado em Et vous savez uma pourquoi peça. les enfants courent toujours? E sabe por que as crianças sempre correm? Parce qu'ils sont pressés de vivre de nouvelles Porque aventures. eles estão com pressa de viver Le novas matin, ils se aventuras. lèvent, De manhã eles se Et ils se levantam, lèvent vite pour aller manger eles le se bon petit levantam para déjeuner. ir correr o café da manhã. Pour eux, c'est incroyable, c'est Porque génial. para eles é Et puis incrível. ensuite, ils courent, ils vont aller chercher les jouets. E depois eles Puis correm ils para pegar jouent, os c'est brinquedos, magnifique. Et puis brincam. ensuite, ils courent, ils vont dehors. Depois eles correm e vão para Et puis fora. ils courent encore avec les autres enfants. Depois correm com outras crianças. Parce qu'un enfant est pressé de vivre de nouvelles Porque uma aventures. criança ela tem pressa de viver Tout novas les merveilles. aventuras. Tudo Tout est maravilha épatant, ela, tudo é tout est incrível, magnifique, tudo é tout est juste maravilhoso, waouh. tudo é só uau. C'est pour ça qu'un enfant court toujours. Por isso que uma criança sempre Moi, je suis corre. toujours interpellé Et par la estou- capacité d'émerveillement d'un enfant. Eu estou sempre assim atônito com a Il y a capacidade de se quelques jours en maravilhar de arrière, uma criança. J'étais chez des amis E dia et eu estava ils na ont un casa de bocal avec amigos, un poisson rouge. eles têm bocal com Ma peixe, capacité de vermelho, m'émerveiller devant un poisson rouge e a capacidade que eu tenho de me maravilhar com esse dure 3 peixe secondes. demora 3 segundos. Et là, il y a une petite fille qui s'est E levée. aí tem uma menininha que se levantou. Elle a commencé à regarder E le ela poisson começou a rouge. olhar então o peixe dentro daquele Et pendant plus de vidro. 20 minutes, E durante 20 elle s'émerveillait minutos, devant le ela bocal. ficava maravilhada com esse peixe. Ça, c'est un enfant. Isso é uma criança.
Vous savez, en France, il y a une fête nationale E se vocês na avec les feux França d'artifice. tem uma festa nacional com os Et le fogos feu de d'artifice, il faut artifício. qu'il dure au moins 30 minutes. E os fogos duram por volta de 30 Avec au moins minutos. 10 minutes de finale. Com 10 minutos de grande Avec des feux final. d'artifice qui explosent de partout dans le Fogos ciel. que começam a explodir C'est de tellement todas as fort que ça partes. éclaire la ville de Bordeaux. E é tão forte que Et- clareia toda a cidade Et de en même Bordeaux. temps, il doit y avoir la grosse musique. Pa, 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 E ao mesmo pa. tempo tem toda a música que acompanha. Et s'il n'y a pas tout E ça, se não tem tudo isso, les adultes partent os adultos vão en embora. disant c'était pas super cette année. Dizendo, ah não, esse ano não foi grande coisa. Un enfant, Mas a tu lui donnes un criança, petit pétard você dá aquelas bombinhas et ça lui fait sa journée. e aí pronto, o dia Il dela dit, já é "Uau!" feliz. Nossa! Vous comprenez? C'est ça un enfant. Então, as La crianças é capacité isso. d'émerveillement d'un enfant. Capacidade de se Et maravilhar que puis, a criança et puis, un jour, l'enfant devient un ado. tem. E um dia a criança se torna um adolescente. Et là, au lieu de s'émerveiller E de aí, tout, ao invés de se maravilhar com tudo, il regarde les choses ele olha as coisas et il dit e o adolescente diz: oh, bof. ah, tá bom. Comprenez-vous? Vocês entendem? Le seul problème, O único problema c'est qu'il y en a qui sortent jamais de l'adolescence. é que tem pessoas que não saem nunca da Et adolescência. ils ont 80 ans, Eles têm 80 anos, 90 ans, 90 et ils anos, sont toujours blasés de ce qu'ils voient. e eles estão do mesmo jeito. Le Seigneur nous dit, E Deus nos diz: vous voulez être surpris par vocês Dieu? querem ser Alors surpresos por gardez Deus? votre cœur d'enfant. Então guardem o coração de uma Restez criança. émerveillés. E que vocês possam se L'apôtre maravilhar Paul com disait, tudo. O apóstolo Paulo Vous dizia: courriez si bien. vocês corriam tão Qu'est-ce qui bem. vous a arrêté? O que vous fez Souvenez-vous parar? quand vous avez donné votre vie à Jésus. Vocês se lembram quando vocês deram a sua vida a Tout Jesus? était incroyable. Tudo era incrível. Les prédicateurs, ils étaient tous bien. Os pastores eram todos super. Ceux qui faisaient la louange, ils étaient Aqueles tous que bien. cantavam do louvor eram Les todos frères et sœurs, ils étaient extraordinários. tous Os gentils. irmãos todos super gentis. Ceux qui vous gardaient vos enfants, c'était merci, merci, As merci. professoras da classinha eram, nossa, muito obrigada. Les gens muito faisaient le obrigada. ménage pour vous, ça vous disait, oh mais ils sont vraiment gentils les As chrétiens. pessoas limpavam para você, vocês ficavam Et maravilhados puis au com bout d'un isso. moment, E depois de um tempo, c'est comme tout est devenu normal. tudo se tornou normal. On est appelé à retrouver le corps d'un enfant, Nós somos chamados a achar esse Pour coração être de criança émerveillé novamente, a fim de nos de ce que Dieu maravilhar fait. daquilo que Deus faz Vous savez, pra quand nós. Jésus arrivait à un endroit, Você sabe, um dia eu tive que ir a um Jésus ne lugar cessait de émerveiller les gens. e Jesus, quando ele chegava em um lugar, ele Dans não, les não évangiles, parava tu peux de mettre la diapo, dans les évangiles, maravilhar as Jésus pessoas. ne cessait de créer la surprise. Tout le Nós temps, vemos nos il crée la evangelhos, surprise. todas La Bible as dit un vezes jour, il ele est arrivé, surpreendia. et lorsqu'ils l'ont vu, la foule a été surprise. E um dia, quando ele chegou, toda a multidão ficou surpresa em vê-lo. Je ne sais pas comment il est arrivé. Eu não sei como que ele chegou, Patatata, je ne sais pas. La Bible nous dit que des moments, mas a Bíblia nos diz que em certos lorsqu'il momentos, guérissait des malades, quando ele curava doentes, les gens qui voyaient ça as pessoas que viam isso disaient, disseram: nous assistons nós estamos à quelque chose d'étrange. vendo de uma coisa estranha. Des moments, les gens rentraient après avoir entendu l'enseignement de E as Jésus. pessoas iam embora após ouvir o En ensino de disant, Jesus, dizendo: Nous avons entendu des choses étonnantes. nós ouvimos coisas incríveis. Jésus ne cessait de créer la surprise. Então Jesus ele sempre criava essa surpresa. Est-ce que vous le croyez? Vocês acreditam? La Bible dit qu'à un moment donné, A Bíblia diz que a um certo momento il y a un aveugle qui est venu vers Jésus tem um cego que veio até Jesus et Jésus a pris de la terre, e Jesus ele pegou lama, il a craché dessus, ele cuspiu na lama, il a fait de la boue, ele fez todo puis après il a collé ça sur les ele yeux de colocou l'aveugle. isso nos olhos do cego. On est d'accord pour dire que c'est surprenant? Nós estamos já em acordo que é algo surpreendente, ou não? Si ça ne vous surprend pas, venez avec moi après la réunion. Se vocês não estão vai ali surpresos com dehors, isso, nós vamos dar uma je vais volta prendre de ali la terre, fora. Eu vou pegar a terra, Je vais cracher eu vou dedans. cuspir et na puis je vais vous terra coller ça e sur vou le tacar visage. isso na cara de vocês. Vous allez voir, c'est surprenant Aí quand vocês vão même. ver que é algo surpreendente. Et Jésus était toujours en train de créer la surprise. Então Jesus ele sempre criava Parce que notre surpresas, Dieu est un Dieu de porque o surprise. nosso Deus é um Deus de surpresas. Et ce soir, Dieu E nesta noite, veut nous surprendre. Deus ele quer nos surpreender. Croyez-vous que ce Dieu Vocês creem que esse qui a dit Deus ceci, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît, croyez-vous que ce Dieu qui dit, il dit et la chose arrive, que diz em Salmos, porque ele diz il isso ordonne acontece, et elle existe. ele ordena e a coisa existe. Croyez-vous que ce Dieu est capable de vous Vocês surprendre? creem que esse Deus é capaz de vos surpreender? Le problème, O problema c'est que nous, é que nós, on a nos schémas de bénédiction. nós temos aquele Et on croit que pour être béni, nossos desenhos de il faut bênçãos. que Dieu agisse selon notre E nós méthode. acreditamos que Deus então ele tem que Mais agir j'aimerais vous segundo o dire- nosso método.
Ce soir, le Seigneur peut venir, Mas nessa noite, Deus ele pode mettre un vir grand coup de pied dans nos méthodes, e dar um grande chute et em faire nossos ce qui lui métodos plaît. e fazer aquilo que parce lhe que Dieu agrada. fait ce qui lui plaît. Porque Deus faz aquilo que lhe agrada. Et puis si Dieu suit nos méthodes, E se Deus ele seguisse nossos comment métodos, pouvez-vous être surpris? como poderiam vocês ficar Si vous l'avez surpresos? planifié, c'est plus de Se la vocês surprise. planificaram, não é mais La uma surprise surpresa. arrive quand vous n'avez rien A planifié. surpresa chega quando vocês não C'est planejaram pour ça nada. que je prie, Seigneur, E é por isso que eu oro viens a nous Deus, surprendre. venha e Fais surpreende-nos. ce que tu veux Faz aquilo que o Senhor et que je quer puisse être e interpellé. que eu possa ficar par rapport à ce que totalmente tu veux faire. surpreso com aquilo que Il y o a une Senhor histoire fará. dans la Bible qui m'interpelle beaucoup. Então, uma história na Qui Bíblia me surprend. que me surpreende. C'est l'histoire d'Élie. É a le história de prophète. Elias, o profeta Elias. Et un jour, il a été voir un roi qui s'appelle Akab. Dia ele foi ver o rei Acabe. Et il a dit à Akab, E ele diz então a il ne Acabe, pleuvra plus si ce n'est à ma parole. não vai mais chover segundo a minha palavra. Et la Bible nous dit qu'ensuite il est parti. Então ele Il a vai été auprès embora d'un torrent. e ele foi perto de Et là, lui corvo. pouvait se désaltérer de l'eau du torrent. Il pouvait se désaltérer, il pouvait boire E de l'eau então du ele torrent. podia beber da água desse riacho que Et pour estava ali. manger, E para comer, tous les jours, todos os dias, des oiseaux pássaros, corvos, venaient lui apporter un beefsteak. vinham trazer alimento a Elias. C'est surprenant quand même. É incrível. Tu es là, tranquille, Você está lá tranquilo. et c'est des oiseaux E aí então tem qui pássaros viennent que t'apporter chegam un mac divin, para trazer Mac divino, qui viennent t'apporter à manger. que vem trazer comida. Déjà, c'est surprenant. Então já é algo Mais encore plus surpreendente. surprenant. Mas ainda mais Savez-vous quel surpreendente. oiseau le Seigneur a utilisé? Você sabe qual pássaro Deus usou? Quel oiseau c'était? Qual pássaro Deus usou? C'était un corbeau. Era corvo. Vous savez ce que c'est un corbeau? Vocês sabem o que é corvo? Que C'est tipo un de pássaro? charognard. É pássaro que come C'est un carne. oiseau de mauvais augure. E é Ça se dit pas, c'était un oiseau qui portait le malheur. enfim, é pássaro que dava má sorte. C'est ça un corbeau. Isso é Il se corvo. nourrissait des cadavres. Ele comia carcaças que Et sobravam. Dieu va utiliser cet oiseau E Deus vai então usar esse pour pássaro bénir l'homme de Dieu. para abençoar o homem de Comprenez-vous? Deus. Vocês Si entendem? nous n'avions pas su quel était l'oiseau, Se nós não tivéssemos sabido si que ça avait era juste été écrit oiseau, o corvo, se fosse somente pássaro, et qu'on aurait dit aux chrétiens que nous sommes, e que nós tivéssemos dito então aos à votre crentes, avis, quel oiseau Dieu a utilisé? segundo vocês, que pássaro Deus usou? À votre avis, les chrétiens que nous sommes, on aurait répondu quoi? O que teríamos respondido? La colombe. A Parce que ça représente le Saint-Esprit. Porque a pomba representa o Espírito Santo. Et parfois, toi, tu attends une colombe, E talvez você está esperando uma et Dieu pomba, veut t'envoyer un corbeau. e Deus vai e manda Et corvo quand para le corbeau você. arrive, E quando o corvo chega, tu le regardes même pas. você nem o olha. Tu peux même pas être surpris. Você nem quer, Parce que nem tu as fica tous tes schémas de surpreendido. bénédiction en Porque você toi. já tem todos os seus métodos de Mais bênção. j'aimerais te dire, Mas eu quero dizer, Dieu fait ce qui lui plaît. Deus faz aquilo que o Et agrada. parfois, il t'envoie des colombes, Às vezes ele manda et parfois, pombas, il t'envoie des e às corbeaux. vezes ele manda corvos. Dieu peut te bénir avec un chrétien. Deus ele pode Et te il peut te bénir abençoar avec un athée. com o crente e Il com peut o te ateu. bénir avec un Ele musulman. pode te abençoar com o Et même un muçulmano bouddhiste. e mesmo um budista. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. O ouro e a prata Et pertencem la ao Bible nous Senhor. dit que Dieu est sur son E a trône. Bíblia nos diz que Et Deus il está no seu fait ce trono. qui lui Ele plaît. faz aquilo que o Alors tu vas être agrada. surpris ce soir. Então, se você quer Alors ser dis à Dieu, surpreendido, fais ce qui te plaît. diz a Deus que seja feita a Et ce tua que tu vas vontade. faire. E aquilo ce que o qu'il y aura Senhor de mieux fará, pour ma vie. eu sei que será o melhor Amen. para a minha vida. Alors est-ce qu'on peut encore applaudir le roi Nós, des será que nós rois? podemos aplaudir o Rei dos Reis? Notre Dieu agit O nosso Deus, et il ele fait ce age. qui lui plaît. E ele faz aquilo que o agrada. Maintenant, comprenez ceci. Mas agora entendam uma coisa. Peut-être Dieu Talvez Deus, va utiliser ele vai usar et va faire e vai fazer la solution que vous aviez pensée aquela solução que vocês pour imaginaram vous. para vocês. Mais peut-être Mas talvez il va faire une autre solution. ele vai achar uma outra solução. Mais ce n'est pas important. Mas isso não é Ce qui est importante. important, Aquilo que importa c'est que Dieu va avoir une solution é que pour Deus votre vie. terá uma solução para a sua vida. Comprenez-vous? Nous, parfois, Nós, às vezes, on pense que pour être béni, nós pensamos que para ser Dieu doit faire abençoado, cette solution. Deus ele tem que fazer desse Et on ne jeito. comprend pas. E nós não On se retrouve entendemos, devant la porte fermée. porque nós nos encontramos on perante uma porta commence à fechada, prier. e nós começamos a Et à orar, dire, a Seigneur, orar. que cette porte s'ouvre. Senhor, que essa porta
se Et on abra. jeûne et on prie. E então nós jejuamos, Seigneur, que la oramos. porte s'ouvre. Senhor, que essa porta se Au nom abra. de Jésus, que Em la porte nome de s'ouvre. Jesus, que a porta se Et on abra. prie pendant des E nós mois. oramos meses, Et pendant des meses années. e anos. Et on se fatigue. E nós nos Et on ne comprend cansamos. pas que la porte E nós s'ouvre não pas. entendemos por que a porta Et não on se est abre. incapable de E nós voir somos incapazes que de juste à ver côté, Dieu avait ouvert une que autre do lado porte. Deus tinha aberto outra porta. Mais on ne la voit pas. Mas nós não a Parce que ce vemos. n'était pas la solution que nous Porque avions não pensée. é a solução que nós tínhamos On ne l'avait imaginado. même pas considérée. Nós não tínhamos nem Parce que nous, on voulait considerado que cette essa solution-là. possibilidade, porque nós queríamos Mais pour essa être surpris solução. par Dieu, Mas para ser pour que Dieu surpreso vienne por travailler Deus, dans le cours de para votre que Deus histoire, possa trabalhar no decorrer da nossa pour que Dieu história, soit capable de vous para surprendre. que Deus possa vos Il y a un appel à surpreender, rester avec un corps d'enfant. Ele nos chama a ficar com Et esse à coração de dire, criança e a dizer, Dieu agit comme il te plaît. Deus, Ele age como Et que o tu Senhor ouvres cette quiser. porte, c'est bien. Que você abre essa porta, Et tudo si tu bem. la laisses fermer, Mas se c'est o bien Senhor aussi. a deixar fechada, tudo bem Ce também. qui est important, c'est que tu O vas me que donner une importa é solution. que o Senhor tem uma solução para mim, Parce que amém? Dieu a toujours une Porque solution Deus, Ele pour tem nous. sempre uma solução. Et j'aimerais finir, si tu peux mettre l'autre diapo. E eu Le gostaria Seigneur a toujours une De solution pour chacun concluir d'entre nous. dizendo que Deus, Ele sempre tem uma solução para Écoutez nós. ce passage de la parole de Dieu. E olhem essa passagem Si da tu peux mettre palavra la de diapo. Deus. Près de la croix de Jésus, João 19, 25, Jean 19, verset 25. 27. Près de la croix de Jésus Próximo à cruz de Jesus, se tenait sa mère estava sua mãe et la sœur de sa e mère, a irmã de sua mãe, Marie, femme de Clopas, Maria, mulher de Clopas, et Marie de Magdala. e Maria de Magdala. Jésus, voyant sa mère, Jesus, vendo sua mãe et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, e ao lado dela o discípulo a quem amava, il dit à sa mère, diz então à sua mãe, femme, voilà ton fils. mulher, aqui está seu Et filho. puis il dit au E disciple, depois disse ao discípulo, voilà ta mère. aqui está a sua Et mãe. dès ce moment, E desde este momento, le disciple a pris chez lui. o discípulo a tomou em casa. Comprenez ceci, Entendam isso. il y a une maman qui souffre. Tem uma mãe que está sofrendo. Même si Marie Mesmo se Maria connaissait la destinée de Jésus, conhecia já o destino de Jesus, ça reste une maman. ela continua sendo uma mãe. Et en voyant son fils sur le bois de la croix, E vendo então o seu filho ali pregado le na dos cruz, lacéré par les coups de fouet, com as costas todas machucadas la por causa dos couronne d'épines chicotes, plantée sur com la a tête, coroa de espinhos na le cabeça, sang coulé, o sangue escorrendo sobre les o seu mains corpo, clouées, as mãos les pregadas, pieds cloués, os pés devant le pregados, tableau sanglant qu'est la croix. perante a toda essa Cette maman visão, est en train de souffrir. essa mãe está sofrendo. Et à votre avis, E segundo si on vocês, posait la question à cette maman, se nós même si elle perguntássemos a connaît la ela, réalité de Jésus, mesmo conhecendo a si realidade on de posait la Jesus, question à cette se maman, nós à ce perguntássemos a moment ela, précis de l'histoire, neste momento pour preciso da toi, história, c'est quoi la solution? para você, o que é a Je solução? suis persuadé que Marie aurait dit Eu tenho certeza que Maria qu'il descende de la teria croix. respondido que ele C'est desça trop da dur. cruz. É muito Mon cœur de difícil. mère pleure. O meu coração de Mon mãe fils dói. est en train de O mourir. meu filho está morrendo. C'est trop dur pour moi. É muito difícil para Qu'il mim. descende de cette Que ele croix. desça somente dessa cruz. Comprenez-vous? Vocês Mais entendem? ce n'était pas la volonté de Dieu. Mas não era a vontade de Deus. Ce n'était pas la solution de Dieu. Não era a solução de À Deus. côté d'elle, E ao seu lado, il y avait un disciple du nom de Jean. havia discípulo chamado João. Et vous savez, souvent, quand nous pensons à Jean, E muitas vezes, quando nós pensamos em on le voit João, avec une grande barbe blanche. nós o imaginamos com uma grande Parce que nous barba pensons que c'est un branca, vieux monsieur. porque pensamos que é senhor já Mais de ça, c'est des idade. dizaines et des dizaines d'années plus tard. Mas isso foi somente Sur dezenas de l'île anos de depois, Patmos. na ilha de Patmos. À ce moment précis, Neste momento, les commentateurs bibliques nous disent que c'est un Exato. adolescent. os comentadores bíblicos Il a nos dizem que 19, ele é 20 ans, tout um au plus. adolescente, em torno de Et à cet 19 ou 20 âge-là, on a anos. soif d'héroïsme. E nessa idade nós queremos Et ser Jésus heróis. est le héros de E Jean. Jesus, ele é o herói de João. Et son héros est en train de E mourir. o seu herói está Et si on morrendo. posait la question à Jean, E se nós c'est quoi, Jean, la perguntássemos solution pour toi? a João, qual a solução? Certainement que Jean aurait répondu, Certamente João teria rendez-moi respondido, mon héros. devolve-me o meu herói. Je ne peux pas croire Eu não posso que mon acreditar héros va mourir que o sur le meu bois de la herói vai croix. falecer Je ne peux nessa pas croire madeira. que les Romains vont tuer Eu não mon posso héros. acreditar que os romanos vão matar o meu Donnez-moi-le. herói. Rendez-moi-le. Devolve-me. Sauf que ce n'était pas la solution de Só Dieu. que isso não era a solução de Deus. Mais Dieu a quand même une solution. Mas Deus, ele sempre tem uma solução. Voici la solution de Dieu. E aqui é a solução de Deus. Il a dit à cette maman qui perdait un fils, É essa. Ele diz então a essa mãe que estava perdendo um filho, femme, mulher,
C'est comme si Jésus disait, É como se Jesus estava dizendo: tu pleures aujourd'hui você está chorando parce que hoje tu as perdu un fils. porque você perdeu um filho. Et tu aimerais que la solution E você gostaria que a solução soit que je descende de la croix. fosse que eu descesse Mais je ne daqui. peux pas, Mas eu não posso, parce que je dois mourir sur la croix. porque eu tenho que morrer Pour na que cruz, quiconque croit puisse être para que sauvé. toda pessoa que qu'il ait acreditar la em vie mim seja éternelle. salva e tenha vida eterna. Mais j'ai quand même une solution Mas pour eu ainda toi. tenho uma solução para Tu você. pleures parce que tu perds un fils. Você chora porque está perdendo um filho. Alors je te donne un nouveau Então eu te fils. dou um novo filho. Et il lui donne Jean. E então ele lhe dá Jean est en train de souffrir. João está sofrendo. Et Jésus a une solution. E Jesus tem uma solução. Qui de mieux qu'une maman Quem melhor do que uma mãe peut consoler le cœur d'un pode adolescent? consolar o coração de um adolescente? Comprenez-vous? Jésus a toujours une Jesus solution. tem sempre uma solução. Peut-être Jésus va te donner la solution que Talvez tu avais Jesus pensée. vai te dar a solução que você imaginou, Peut-être ce sera une autre ou solution. talvez será uma outra solução, Mais Jésus va avoir une mas solution Jesus pour sempre toi. terá uma solução. Alors ce soir, Então, nesta noite, crois que Dieu acredite est que capable de Deus façonner le cours de ton é histoire. capaz de Et moldar même si ce toda a soir, sua história. tu as perdu des E mesmo choses, se nessa tu noite as perdu você tes ânes à toi, perdeu suas tu as perdu mulas, des perdeu choses coisas, précieuses dans ta vie, coisas preciosas em sua garde le vida, cœur d'un enfant guarde o coração prêt de à uma être criança, émerveillé pronta a estar et sois maravilhado attentif e seja à la atento solution de Dieu. para a solução de Deus para com Parce que você. Dieu va avoir une solution. Porque Deus vai ter uma Peut-être elle solução. sera celle que tu avais prévue, Talvez a solução que você mais havia peut-être ce previsto, sera une autre ou talvez solution. será uma outra Mais solução. Dieu ce soir Mas Deus va nesta avoir une noite solution pour toi. terá uma Et tous solução ceux para qui le você. croient disent Amen E todos et aqueles que creem Amen. dizem Et amém applaudissent e le aplaudam roi des ao rois Senhor. et le Seigneur des seigneurs. J'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais gostaria prier. J'ai demandé aux convidar musiciens, vocês aux para se pianistes de colocarem em revenir. pé. Et j'aimerais prier ce soir E eu pour gostaria chaque de personne qui est dans ce lieu. orar por cada pessoa aqui neste lugar. Seigneur notre Dieu, Senhor meu nous Deus, sommes réunis ce soir nós devant estamos toi reunidos aqui nesta parce que nous noite croyons porque nós que cremos tu as une parole pour chacun que d'entre o nous, Senhor tem uma palavra Et para nous cada croyons de nós e nós que tu as une acreditamos solution pour nos que o vies. Senhor tem uma solução para as nossas vidas. Alors que peut-être tu es venu ce soir Talvez você veio aqui nesta avec des noite attentes, com certas parce que tu as besoin que esperanças, Dieu agisse dans porque ta você vie. precisa que Deus age J'aimerais em te sua dire vida. E eu que gostaria de Dieu a une dizer solution pour que toi. Deus tem uma solução Alors que para les têtes você. sont courbées, alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont E fermés, enquanto vocês estão com a cabeça baixa e com os j'aimerais faire olhos un appel ce fechados, soir. gostaria de fazer um J'aimerais apelo. demander à chaque personne Eu gostaria de pedir para cada qui a pessoa besoin de la solution de que Dieu precisa da solução dans de une Deus situation em particulière uma de sa vie. situação particular na sua J'aimerais vida. t'inviter à lever la main à ta place. Eu J'aimerais prier pour gostaria de toi. convidar você a levantar a Il y a sua des mains mão. partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres personnes Estou qui vendo lèvent mãos leurs se mains. levantando. Alors voici ce qu'on va faire ce soir. Então, o que vamos Alors que la fazer, musique commence à jouer tranquillement. enquanto eles vão começar a louvar, Voici ce que nous allons faire ce soir. Si ce soir tu as besoin de la prière parce Si que tu nessa as noite une peine, tu as besoin d'une délivrance, você precisa de uma oração porque precisa de libertação, parce que tu désires donner ta vie à Jésus, ou deseja dar a sua vida a Jesus, parce que tu as besoin de la paix du ou Seigneur. porque você precisa verdadeiramente desse Alors chamado juste là où de tu Deus, es, je t'invite à poser ta main sur ton cœur. quero convidar você a simplesmente colocar a mão em seu Et peito, si ce em seu soir tu as coração. besoin d'une guérison E physique, se nessa noite você precisa de uma cura je t'invite física, à poser ta main. convido a você Là où tu colocar as ton problème, si a tu as mal sua au genou, mão pose ta main sur ton genou. onde você sente a dor, se for no joelho que Si tu seja as no mal au joelho, dos, pose ta main sur ton se dos. for nas costas que seja Peu nas importe, costas. pose la main où tu as ta souffrance. Coloque a mão onde está sentindo a dor. Et j'aimerais faire une prière Eu gostaria de orar por et que vous puissiez vocês, répéter après que moi. vocês possam repetir após mim. Seigneur Jésus, Senhor Jesus. répétez avec foi s'il vous plaît. E repetem com convicção, com fé. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, je viens devant toi. eu venho a Ti. Je reviens Eu volto a Ti. avec le cœur d'un enfant, Com o coração de uma criança. prêt à être surpris par toi. Pronto a estar surpreendido por Ti. Parce que je crois Porque eu creio que tu es un Dieu de que o solution. Senhor é um Deus de solução. Viens apporter Venha la guérison dans ma e vie. traga a cura que eu preciso. Que les choses anciennes passent Que as coisas passadas et que toutes choses deviennent possam nouvelles. ir, que todas as coisas se fazem novas. Alors que je suis venu avec des questions, E hoje que eu vi com perguntas, que ce soir que nesta et noite dans les jours qui e viennent, nos dias a tu seguir, puisses que apporter eu possa trazer
la réponse du ciel. Que eu possa ter a resposta Dans dos ma céus vie. na minha vida. Dans le nom de Jésus, Em Père, nome de Jesus, je t'ai prié. eu oro. Et que tous ceux qui croient que Jésus Todos va aqueles agir que creem que Jesus vai agir, disent impuissant. dizem Amen. poderoso amém. Amen et amen. Et Amém. applaudissent E celui qui aplaudem o mérite nome do Senhor. la louange et l'adoration.